o que o seu cérebro, a sua cabecinha aí, está influenciando no seu bem-estar mental e emocional. Quer saber quais são as influências sobre as suas dores, o seu bem-estar físico, tudo isso que envolve a sua saúde? Então você está no lugar certo. Vamos lá para o vídeo. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Fisioprev com Guilherme Stelbrink. O Zé está lá no cantinho dele, não irá participar dos nossos vídeos. Para quem não conhece, o Zé é um mascote que eu sempre trago aqui para exemplificar, muitas vezes demonstrar alguns casos nele. Mas eu estou aqui no segundo episódio da fórmula do rejuvenescimento, do rejuvenescer o seu corpo e ficar livre das dores. E eu quero te perguntar, você gostaria de ficar livre das dores? Vai ficar assim mesmo, bora lá. Enrolou a língua aqui, eu lembrei do Zé, já dei risada já. Mas é o seguinte, conforme eu falei, esse já é o nosso segundo episódio do nosso programa aí, Fórmula do Rejuvenescer. Estou disponibilizando aqui de maneira gratuita para você que acompanha meus conteúdos no canal da Fisioprev aqui. Se não for inscrita, tem que fazer isso para me dar uma força, tá? Estou trazendo um conteúdo que engloba a saúde integrativa. A gente não pode achar que uma dor é culpa só de uma articulação, ou é falta de alongamento, ou falta de força. Existe uma hierarquia de problemas. E quando a gente pensa na raiz do problema, eu vou dizer que o cérebro é um fator muito importante sobre a sua saúde mental, emocional e vai repercutir na questão física. E se você não conferiu o primeiro episódio, eu vou deixar aqui uma playlist completa para você entender que tem uma lógica, uma sequência, e aí você pode ir seguindo os episódios aí, que é esse conteúdo que eu vou disponibilizar, era um conteúdo pago, e eu vou disponibilizar ele aqui em primeira mão, de forma gratuita. Eu estou retirando, como é um bônus do programa Coluna Blindada, a fórmula do rejuvenescer, que você vai encontrar, caso você queira os exercícios, o passo a passo, você vai encontrar hoje em dia o programa Coluna Blindada. Ok? Esse é o nosso conteúdo pago. Se você quer se tornar o meu aluno ou a minha aluna, fica o convite aqui para você. Ok? E agora, na sequência, eu trarei a aula que eu já gravei aqui no consultório mesmo, e eu quero que você acompanhe até o final. E se no final você chegar e eu merecer o like, você segura o botão aí do like para você não explodir o botão, beleza? Então segura aí, acompanha e entenda todo o conceito do nosso primeiro pilar. Solta lá. E realmente, nesta etapa, é o ponto inicial do nosso programa aqui. Como eu falei, a hierarquia das disfunções. Então, o topo da pirâmide é realmente muito importante para o funcionamento de todo o corpo. Que você vai precisar compreender melhor como que funciona a questão do bem-estar mental e emocional e como que está correlacionado com os seus padrões de pensamento, as suas emoções, o seu estresse, a sua vida social, as relações afetivas, até as suas crenças, a sua fé, afetam diretamente a sua saúde, as suas dores articulares e a vitalidade e a longevidade. Então é muito importante entender esse primeiro pilar. E aí você vai precisar realmente identificar a origem dos desequilíbrios que ocorrem na sua vida. Como que você identifica isso? Sabendo a origem da causa, e realmente os fatores ocorrem de cima para baixo. Então, o que acontece na nossa mente de conflito que influencia no nosso corpo? Então, você vai ter que mapear qual que é o desequilíbrio que surgiu durante a sua vida. E para isso, para identificar, a gente vai fazer da seguinte maneira. Através de uma anamnese. O que é anamnese?
quando você vai ao médico, ele vai perguntar o seu histórico em relação ao seu estilo de vida, ao seu histórico genético, se tem algum familiar com o mesmo problema que você teve. Então, através dessa anamnese, ele já consegue dar um diagnóstico. E aí, essa é uma etapa importante que eu quero mostrar para você, que você vai aprender esse papel de fazer a sua anamnese própria. Se autoavaliar, mas vai chegar o momento da autoavaliação, mas é só para entender. Então, quando você vai ao médico, ele vai lá e pergunta quantos anos você tem. Então, é uma das perguntas que está na anamnese. E aí, muitas vezes o que acontece, você fala assim, eu tenho 40 anos. E aí, ele olha para a cara, nossa, mas parece que você tem 50. E aí, isso te deixa lá para baixo. E se isso fosse ao contrário? Se ele falasse assim, nossa, tem 40 anos, nossa, parece que você tem 25. E aí o sorrisão ia lá para cima, né? Então é isso que eu queria mostrar. A questão de qual que é a sua idade verdadeira. Eu digo que é a idade cronológica. A cronológica é o que está registrado no cartório, no seu documento. E muitas pessoas aparentam mais idade do que está na carteira de registro. E o que acontece? Você vai ter que entender qual que é a diferença da idade biológica e da cronológica. Então a biológica é todas as células. E isso que eu vou te ensinar ao decorrer, como que a gente desacelera o envelhecimento. O envelhecimento vai ocorrer com todos, certo? A idade biológica e a cronológica. A cronológica, como eu falei, a cada ano que passa, o nosso coração vai trabalhando, as células, o colágeno vai desgastando. Então a gente tem vida útil. Uma hora eu digo assim, que é uma bomba relógio. E essa bomba relógio, muitas vezes, ela pode explodir antes da hora, ou até mesmo desligar. E aí é o fim da vida. Então envelhecer é muito legal. Você vai ter que entender o que você faz para desacelerar a sua idade biológica, colocar um pé no freio e fazer com que você retarde o processo de envelhecimento. Isso que é maravilhoso, que daí você tem os cuidados e evita várias doenças. Então, por que algumas pessoas têm aparência mais velha do que realmente a verdadeira idade? Isso tem muito a ver com a questão do estilo de vida. Tem, lógico, o aspecto genético e até mesmo os hábitos externos, o ambiente. Tudo isso vai influenciar nessa questão da aparência. Eu trouxe essa imagem aqui, que nosso corpo é um quebra-cabeça, nosso cérebro com o nosso coração. E o nosso passo aqui é fazer um autodiagnóstico de nós mesmos. Você vai olhar para dentro de você, o que seu cérebro, o que está influenciando os seus sentimentos. É como se fosse uma autoajuda. Como que você olha para o seu umbigo e identifica os seus problemas? É difícil você identificar que realmente você está com conflito, ou que você é de um jeito, e se olhar e realmente tentar mudar do que querer fazer o próximo mudar. Então você vai ter que fazer esse exercício de autoavaliar. E essa anamnese, eu vou mostrar em pequenos passos aqui como que você se autoavalia no decorrer do nosso programa aqui. Então quando você vai ao médico, ele pergunta o seu histórico de problemas. E você vai marcar se você tem diabetes, hipertensão, colesterol alto, alterações psicológicas, psiquiátricas, aí por diante, artrose. E aí você tem que pensar no seguinte, o que levou essa alteração? É genético? Então tem que pensar assim, genético é uma coisa que está herdado ali, mas é 20% dos problemas. O restante é o estilo de vida, é a questão ambiental. Então eu vou mostrar que o tratamento para isso é você identificar o que causou. Então, histórico de problemas, identifique a patologia que você tem e qual que é o caminho, onde que a gente vai identificar a raiz do problema, o que levou à causa desse problema, que vai ser o tratamento, certo? E o tratamento está proposto aqui na fórmula do Rejuvenescer. E aí, anamnese, sinais e sintomas. Você vai marcar a opção falta de concentração, depressão, é muito comum. Alguns conflitos ali, principalmente falta de concentração, pessoas com depressão, pessoas que têm dor, alteração de humor, e tudo vai refletindo em uma cascata de fatores, certo? E vai refletir na questão da insônia.
E aí você vai marcar isso e vai perceber como que você resolve isso. Como? Identificando os sinais e sintomas. E aí você vai graduar nível de estresse, ansiedade, 0 a 10, você vai mensurar no início do programa quanto é que está isso. Como que você controla isso? Porque a gente vai ter ansiedade normalmente, o nível de estresse vai estar ali. Quais são as medidas paliativas para minimizar esses danos que esses sintomas causam? Como que está a sua autoestima? Como que a gente vai melhorar a sua autoestima, a sua disposição diária? Então a gente precisa melhorar tudo isso, identificando realmente a causa desses problemas. Então, reforçando, o que causou os sintomas e qual foi a origem, a raiz do problema. Que aí, quando chegar a autoavaliação, você vai realmente lembrar de tudo isso que eu te falei na hora que você for preencher. Tem que ser sincero com você mesmo. Chegamos ao fim de mais uma aula aqui que eu disponibilizei aqui para você sobre a questão do cérebro. Você realizou o seu autodiagnóstico, esse autoconhecimento, toda essa anamnese. Me conta aqui embaixo se fez sentido para você essa aula. Se você está olhando mais a fundo no seu histórico de problema. Assim você vai conseguir descobrir a hierarquia, a ordem que surgiu o problema. E o cérebro, o pensamento, a saúde mental influenciam em todo o restante da pirâmide. E é isso que eu quero que você coloque a sua cabecinha no lugar e reequilibre esses conflitos, ok? E na próxima aula, conforme eu prometi, vou falar sobre as doenças psicossomáticas. Lembrando que eu não sou psicólogo, tá? Mas eu estudei um pouco da psicologia nas formações e eu vejo que grande parte dos problemas do ser humano moderno aí está com conflito psicossomático. Ok? Então, te vejo no próximo vídeo e explode esse botão do like. Que Deus abençoe. Forte abraço. Fique com Deus. Até logo. Tchau, tchau.